Olá, sétimo ano, tudo bom? Essa semana eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o capítulo 13 do volume 2. Esse capítulo traz pra gente um novo gênero textual, tá? Que a gente vai começar a estudar hoje, que é a charge, e também no estudo da língua, o adjunto adverbial. Então o capítulo começa, como sempre, né, com um texto, e dessa vez uma charge, já que o gênero textual em questão é esse, que se chama Suspeitas de Manipulação de Resultados no Futebol Brasileiro. Então vocês precisam observar com atenção essa charge, né, relacioná-la ao título para poder compreender. Bom, dar uma olhadinha também no perfil do autor, que é um quadrinho azul que tem ali no cantinho, e depois seguir para os exercícios relacionados ao texto. Perto do fim desses exercícios, a gente também tem um quadrinho lilás, ou rosa, sei lá, né, que se chama Você Já Viu, e trata da hipérbole, que é uma figura de linguagem. Então a charge, né, ela tem essa coisa da crítica por meio do humor. Então, geralmente, ela utiliza da hipérbole, que é o quê? Um exagero. Então, se tem um problema, ela acaba ampliando esse problema, né? Para poder atingir melhor o público, para poder causar um determinado impacto. Essa figura é utilizada também em outros gêneros textuais, mas a gente vai ver ainda isso. Feito isso, vocês vão chegar à produção textual dessa semana, que consiste basicamente em duas etapas. A primeira é a análise de uma charge que vocês mesmos vão escolher, mas que precisa ser uma charge sobre esportes. Então, o livro ele já fornece para vocês uma tabelinha de análise, né? Vocês vão seguir essa tabelinha e analisar a charge que vocês encontraram. Então, vocês vão procurar a charge sobre esportes, ler a charge, né? E é muito importante dizer que ler uma charge não é só ler o que está escrito, é também saber ler as imagens, interpretar as imagens. E aí, fazer o que pede a tabela, responder as perguntas que essa tabela faz, que é exatamente para vocês analisarem a charge que vocês têm em mãos. Feito isso, vocês vão chegar à etapa 2, que é a produção da charge. Então, você vai pesquisar, né, uma matéria sobre esportes, né, num site de notícias qualquer, vocês vão procurar uma matéria sobre esportes, ler essa matéria, pegar essa matéria para construir a charge. O livro até dá umas dicas, né? Você pode ler essa matéria e destacar o que for mais importante nessa matéria, né? As palavras-chave, identificar as pessoas que estão envolvidas nessa matéria de alguma forma, pesquisar sobre essas pessoas, pesquisar algumas imagens e referências para isso, escrever a crítica que você quer fazer a essa matéria, a essas pessoas e etc. E só depois desenhar a charge, né? Construir essa charge. Bom, esse trabalho eu coloquei lá no estudo dirigido, ele não vai ser em grupo, né? Nem em dupla, como o livro sugere. Ele vai ser individual, tá? Então, cada um vai fazer o seu e retornar esse trabalho para a escola para que eu possa corrigir e atribuir uma nota de AV1 para vocês. E, além disso, a gente não vai fazer essa etapa 3, que é a etapa de exposição, né? A etapa que estaria todo mundo junto e tal, porque não tem como, né? A situação não permite que a gente faça essa terceira etapa. Terminada a produção textual, a gente chega até o estudo da língua, que essa semana vai tratar de adjuntos adverbiais. Então, lá na página 375, bem no cantinho, né, a gente já vê que tem um QR Code. Então, vocês podem utilizar o leitor óptico do celular de vocês e ser direcionados imediatamente para a videoaula de adjuntos adverbiais. Só lembrando, essa videoaula é a videoaula do portal Eleva, tá, gente? Bom, então agora a gente vai falar sobre os adjuntos adverbiais. Para falar disso, primeiramente a gente tem que falar de verbo, né? Relembrar algumas coisinhas sobre o verbo. Então a gente sabe que o verbo, né, é uma palavrinha muito especial dentro das orações, que é a partir dele que a gente vai encontrar o sujeito, que é a partir dele que a gente vai poder classificar o predicado. Então, toda a estrutura da oração, né, ela conta muito com o verbo. E aí a gente viu em tipos de predicado que tem como a gente classificar esse verbo, né, como um verbo de ligação. Também tem como a gente classificar esse verbo como um verbo intransitivo ou transitivo, direto, indireto ou ainda bitransitivo.
E o que quer dizer isso, né? O intransitivo é aquele verbo que não necessita de um complemento. O transitivo, né, que pode ser direto ou indireto, são aqueles verbos que precisam de um complemento, assim como o bitransitivo, né? Então, falando especificamente agora do verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de um complemento do tipo objeto, né, que foi o que a gente viu nas últimas aulas, ele, apesar de não precisar de um complemento, por algumas vezes apresenta uma outra informação após a ele, que não necessariamente é um complemento, mas sim uma informação extra, uma informação que foi acrescentada ali por algum motivo. No exemplo que o livro dá pra gente, né, a gente tem a oração "o jogador caiu naquele instante". Então vamos lá, a gente tem o jogador ali como sujeito, caiu como verbo e é verbo intransitivo, pois não necessita de complemento, só que após o verbo a gente tem o naquele instante. Esse naquele instante não é um complemento porque esse verbo não pede um complemento, já que ele é intransitivo. No entanto, ele está ali. E ele está ali, sabe por quê? Porque esse naquele instante, ele é uma informação acessória, né? Então, pode estar ali ou não. Não precisa necessariamente estar ali. Então, se a gente tira, né, essa expressão naquele instante, a nossa oração, ela não perde em nada na estrutura. A estrutura dela continua completa. Só que esse complemento, ele tem a função, né, se você quiser colocar, de acrescentar ou esclarecer uma circunstância. E sempre que a gente falar de circunstância, a gente vai lembrar de advérbio. Logo, aqui pra gente, né, vai ser um adjunto adverbial. Logo, o adjunto adverbial, ele é um termo que está junto com o verbo, atrelado ao verbo, e que amplia as informações sobre o contexto daquela ação, da ação verbal. Então, lembrem-se sempre da palavrinha acessório. O adjunto adverbial, ele não é necessário, ele não é obrigatório aqui, ele é um termo acessório, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar e tal, eu preciso utilizar uma camisa branca e uma calça jeans, beleza? Isso é necessário, isso é obrigatório. Só que eu posso querer colocar um acessório, eu posso querer incrementar isso. E como que eu faço isso? Eu posso colocar um cinto, de repente, ou um brinco, né? São acessórios, são coisas que eu coloco a mais ali. Não sou obrigada a utilizar essas coisas, mas eu quero acrescentar. Pensem no adjunto adverbial como esses acessórios. O livro traz pra gente ainda, né, algumas das circunstâncias que um adjunto adverbial pode esclarecer. Então, a circunstância, ela pode ser o assunto, né? Por exemplo, conversamos sobre o campeonato esta noite. Então, esse sobre o campeonato, ele é o assunto, né? Conversamos, beleza, mas conversamos sobre o quê? Sobre o campeonato. Essa circunstância pode ser também uma causa, participou do campeonato por puro talento, né? Então, qual é a causa dessa pessoa participar desse campeonato? Por puro talento, porque ela tem talento. Pode expressar uma circunstância de companhia. Fui aos jogos com o colega de turma. Então, quem é a minha companhia nesses jogos? Meus colegas de turma. Uma dúvida, talvez o jogo atrase, né? Esse talvez, ele traz pra gente uma situação de dúvida, né? Uma finalidade. Divulgou a tabela para transferência. Então, divulgou a tabela para quê, né? Qual é a finalidade de fulano de tal ter divulgado essa tabela? Para conferência, beleza? Pode ser ainda uma circunstância de instrumento, de intensidade, de lugar, de meio, modo, negação, tempo e etc. As circunstâncias mais comuns, né, mais utilizadas, são as circunstâncias, os adjuntos adverbiais de tempo, modo e lugar. Então, apesar de serem simples acessórios, né, na construção de algumas orações, o adjunto adverbial, ele acaba sendo uma peça importante também para situar o leitor, né, principalmente quando a gente está falando de tempo, modo e lugar. Então, se eu tenho uma charge, né, e estou fazendo uma crítica ali, eu preciso situar o meu leitor para que situação, para que circunstância temporal aquilo ali está acontecendo, ou ainda de que lugar eu estou falando. Até porque tudo isso faz parte do contexto daquela crítica. E para mostrar como isso é importante, né, o livro traz para vocês uma última charge
lá na página 377, né, que é uma charge com o tio Sam, uma personificação dos Estados Unidos. Bom, nessa charge a gente não tem nada escrito, né, a gente só tem a imagem, mas ali o leitor vai adicionar significados a essa imagem. E para isso ele precisa entender as circunstâncias dessa crítica. E que circunstâncias são essas? Onde, como, por quê, para quem essa crítica, né, com quem. Tudo isso é fundamental nessa charge e em outras, né? E tudo isso são circunstâncias, adjuntos adverbiais. Entendido o conteúdo, a gente precisa fixar, né? Fixar essa matéria. Então, a gente vai ter que fazer as atividades. Então, visto o vídeo do Portal Eleva e esse vídeo, né, lido a matéria, destacado o que tem de mais importante nela e entendido, né, tudo, vocês vão pegar o livro, realizar as atividades finais e aí poder absorver mais desse conteúdo. A nossa aula de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela atenção e pela compreensão de vocês e até a próxima!